Olá, alunos e alunas, mais uma aula aí, né, do nosso curso de anatomia do super-herói. Estamos quase na reta final já, né? Vamos começar a fazer os membros inferiores aqui hoje. E antes de começar, quero só dar uma explicação aqui dos volumes e da silhueta que tem que ter aqui, né, o membro inferior, os membros inferiores. Então, as pernas, tá? As pernas, o que a gente chama vulgarmente de coxa, elas começam mais acima aqui, ó, tá? Elas começam aqui, nessa linha, e não aqui, tá? E elas têm uma silhueta, ela tem alguns ângulos que a gente tem que respeitar, né, na nossa anatomia, devido aqui a estrutura óssea, né? Então, ó, a gente não pode simplesmente pegar pega a perna aqui e joga reto, tá? Deixa eu pegar uma coisa colorida aqui para vocês enxergarem. Ó, tá? Nós vamos ter aqui o vulgarmente também chamado osso da bacia aqui, né? Que é a pelvis. A gente tem um ossinho aqui, né? Tem outro osso aqui, né? Tem o osso do joelho. Então a perna ela tem uma silhueta, ela tem um contorno que a gente tem que respeitar aqui enquanto vamos fazendo a nossa escultura. Eu vou mostrar aqui na referência que eu desenhei para vocês, que dá para vocês perceberem, ó. Aqui, né, tem um músculo que se chama o tensor da fáscia lata, né? Tensor da fáscia lata. E fica aqui, fica o osso, deixa eu mostrar para vocês aqui de novo com essa referência, né? Aí tem o osso da cabeça do fêmur aqui, né? Que vai fazer esse volume aqui, esse desenho. Então, se fosse marcado em linha reta, seria assim, ó, um ângulo para cá, outro para cá e outro fechando no joelho. Entendeu? Ó, 1, 2, 3, 4. Tá? São ângulos que você precisa ficar atento na hora de fazer a tua escultura aí. Mas a gente vai ver isso tudo agora, né, com a mão na massa, literalmente falando. Eu tirei um pouco aqui tirei um pouco não, tirei muito com estilete, porque eu tinha avançado demais aqui, né, nessa parte na pré-blocagem. Por isso que a pré-blocagem ela não pode ser muito exagerada, como eu fiz, né? Eu fui gravando em live e acabei deixando passar isso, tá? Ficou muito exagerado aqui a cintura, eu tive que tirar, né? Como eu mostrei para vocês no outro vídeo, a largura da cintura corresponde ao tamanho da cabeça, deixa eu tirar ele aqui, ó, o tamanho da cabeça até a clavícula, tá? É o tamanho da cabeça mais o pescoço. É a largura da cintura, que está um pouquinho larga, né, devido à estrutura também do meu personagem, que é um personagem bem forte. Mas se vocês forem fazer um personagem mais magro, mais esguio, aí também não pode ser menos que isso, a cintura, tá? Senão vai ficar muito fina. É a largura do pescoço mais a cabeça mais o pescoço. É a largura virada de lado, assim, tá? Para uma figura mais esguia, seria o máximo que vocês poderiam chegar ali na largura, o mínimo, né? Tem que ser ali o limite, na verdade, do tamanho da largura da cintura, tá? Então vamos começar aqui já já com umas blocagens inicial aqui. Olha, outra coisa que eu quero dizer, vou fazer só uma perna, porque são os mesmos músculos de um lado e do outro, e as duas estão na mesma posição, então não tem por que fazer duas vezes a mesma coisa, tá? Eu vou escolher aqui, eu acho que a perna que está mais visível é a esquerda, então vamos pela esquerda, tá joia? Aí depois eu faço aquela ali. Então é o seguinte, minha gente, vamos começar já colocando,
tá? O músculo que é o vasto externo, tá? Vamos começar pelo vasto externo aqui. Fazendo uma bolinha. Vamos medir aqui, ó. Não vai poder colocar muita massa agora, tá? Se você fez um boneco mais magrinho, você pode até colocar. Eu vou evitar colocar muita massa pelo lado externo aqui, porque ele tá com a perna muito aberta. Senão ele vai continuar ficando com a perna muito aberta e vai ficar esquisito. Então eu vou diminuir um pouco a quantidade de massa desse lado e vou aumentar desse. Mas o músculo é o mesmo, tá? O formato do músculo é o mesmo. Tá? Outra coisa que vai te ajudar, antes de colocar massa, deixa eu te dar mais uma explicação. Outra coisa que vai te ajudar aqui nessa peça é você se guiar pela referência. Ó, repare que está ajustado aqui, ó, o final do joelho, tá? No alinhamento, o final do joelho, tá? O meio aqui da coxa, né? E o final aqui da pelvis, né? Então, o que você pode fazer? Você pode medir o músculo, ó. Você mede o músculo aqui, ó. E coloca ele aqui na tua coxa, ó. Aí você vai saber o tamanho que você tem que deixar esse músculo. E a gente vai fazer essa marcação agora. Ó, mas antes, mais uma vez, deixa eu riscar aqui a caneta. Ó, vamos marcar aqui a linha do joelho. Tá? Ó, eu tô tendo, você vai ter que fazer a mesma coisa. Aperta a folha, senão não vai sair na proporção certa, ó. Olha, aqui é a linha do joelho, tá? Vou marcar já do outro lado também, aproveitar que eu tô com a folha aqui. A linha do joelho. E a linha do joelho corresponde à meia, né, a metade de uma cabeça. Eu já tenho aqui essa folha que eu já tirei a metade de uma cabeça, que tá bem aqui, ó. Metade de uma cabeça. É o tamanho do joelho. Então, isso quer dizer que esse músculo aqui, ele vem até aqui, ó. Aqui você deixa aqui marcado para saber até a que altura vai o teu joelho, tá? Ó, o joelho é desse tamanho. E esse músculo, o vasto externo, ele é um pouquinho mais acima do que o vasto interno, tá? Ele é ligeiramente, ó, você vê, ó, o ângulo dele é um pouco diferente. Esse é um pouquinho mais abaixo e esse é um pouquinho mais acima, tá? Então você tira ali, ó, um pouquinho a diferença. Esse de dentro pode ser quase colado no joelho e esse de fora aqui um pouquinho mais para cima. Vamos lá. Vou pegar um pouquinho de massa então. Vamos fazer aqui uma minhoquinha. E vamos colar aqui. Tô achando que ainda tem muito. Pro meu caso, eu acho que ainda tem muito. Deixa eu ver aqui. Não. Vou deixar assim. Tá? Então, o que a gente vai fazer? O de sempre. Vou me descer um pouco. Mas por via das dúvidas eu vou tirar assim. Tirar um pouquinho aqui só para, se precisar. É melhor você colocar a massa do que você ter que tirar. No caso do biscuit.
tá? Por isso que essa técnica eu adaptei do clay e da plastilina para o biscuit, que são materiais que não tem problema. Se você é o contrário daí, né? Se você colocar de menos, você acaba tendo que acrescentar e como você já fez uma blocagem e tal, é mais transtorno. O biscuit não. O biscuit, se você colocar muito, aí fica ruim para você tirar. Se precisar, a gente coloca mais. Tá certo? Eu quero jogar ele mais para frente aqui, ó, ele um pouco atravessado assim. Ó. Tá? Ele vai encaixar aqui. E vamos fazer aquela soldinha marota. E que eu tenho que jogar ele um pouquinho mais atravessando em direção ao joelho aqui, ó. Mas como eu disse, se precisar de mais volume, a gente vai acrescentando depois. Ó, eu quero empurrar ele, essa parte aqui, ó, eu quero empurrar ele mais para frente. Ó, aí depois a gente vai acrescentar esses músculos para dar aquele ângulo que eu havia falado, ó, assim, descendo e entrando aqui pro joelho. O reto femoral, lembrei. Tá, agora a gente vai fazer aqui o vasto interno. Como eu disse, ele é um pouco menor, né, e mais abaixo em relação ao vasto externo. Eu tô indo devagar, que eu costumo fazer uns personagens muito coxudo. E herói é tipo... é quase que um Sabirila, né? Corpo de sabiá, perna de sabiá e tronco de gorila. Ó, aí aqui, ó, o vasto interno, ele vai curvando assim para dentro. E aqui a gente vai colocar o sartório, que é um músculo que sai aqui, ó, entre o óblico aqui e desce até o joelho. Esse músculo é importante pelo menos insinuar que ele está ali na peça. Aí um detalhe, é bem mais abaixo, tá? Ó, o vasto externo mais para cima e o interno um pouquinho mais abaixo aqui do joelho. Ó, ele fica assim, ó. Eu vou achatar aqui para dar
dar uma segurada no volume aqui para poder colocar o sartório aqui, o tensor da face lata, os outros músculos aqui. Ó, o joelho é até aqui. Entendeu? O joelho até aqui, a gente vai deixar esse espaço para o joelho então. E agora vamos entrar aqui com o reto femoral. Ele é o responsável pela silhueta quando você enxerga a perna. Enxerga a perna não, enxerga a coxa, o membro superior. É o volume da metade para cima. Deixa eu ver se eu te mostro aqui. Ó. Que é o vasto externo. Tá? A coxa ela tem essa silhueta aqui. A gente chama vulgarmente de coxa, né? Que é membro inferior. Chamamos de membro inferior da pelvis até o joelho e de perna do joelho até o pé. Podemos fazer aqui uma gota bem grande. Dar uma fechada aqui, ó. E vamos agregar ele aqui na frente da coxa. E vamos ver como é que vai ficar isso. Não vai ficar muito grande. Ficou exagerado. Vamos cortar quase pela metade aqui. E aí. Agora ficou bom. Eu vou consertar, eu vou soldar aqui já com a ferramenta para não tirar essa silhueta que eu gostei aqui. Não estragar com a mão. Eu acho que eu vou ter que colocar mais volume na parte interna aqui, mas isso aí vai resolver quando a gente colocar esse músculo abdutor aqui. Vamos puxar ele, que ele meio que entra aqui entre os dois músculos. E é aquilo que eu faço sempre, né? Aquela solda. Agora vamos acertar a silhueta dele aqui, ó. Abaixar um pouco aqui. De lado. E se precisar, a gente acrescenta mais aqui na cabeça do vasto externo e do vasto interno aqui. E aqui você pode puxar ele um pouquinho em direção ao joelho aqui, que é mais ou menos esse movimento que o músculo faz.
uns defeitos aqui, apesar de depois ter que correr aqui com a ferramenta. Agora vamos fazer aqui o volume do músculo abdutor aqui, esse do interior da coxa. A gente vai colocar aqui, ó. Ó, já vai começar a dar volume. Vai começar a dar formato já. Tá? Tudo é medida, é tamanho, vocês vão pegando isso conforme vão fazendo. Ele, como ele tá com a perna aberta, né, eu deixo um pouco mais de volume, mas se ele tivesse, dependendo da tua peça, você diminui um pouco o volume aqui para não ficar muito estranho. E aqui vai passar o sartório. Deixa eu soldar pelo lado interno aqui também. Eu acho que eu esqueci de passar água nesse. Vou deixar o sartório por último. E daí ele vai passar por cima dessa emenda aqui, ó. Aí. Agora aqui, ainda pela frente, né? Pela parte da frente do músculo, tem... Acho que tem 3 ou 4, deixa eu dar uma olhada na minha referência aqui que eu peguei. Que você tem vários feixes de músculo ali, mas que você pode fazer, que aparenta ali, você pode fazer 3 feixes de músculo só para dar um... né, insinuar que ele tá ali, como eu vou fazer com o sartório, né, só para insinuar que o músculo tá ali, a gente vai fazer aqui, ó, fez a minhoquinha, aí mede aqui 1, 2 e 3, tá? E a gente vai agregar eles aqui, ó. Esses músculos, eles são os abdutores. Tem o adutor e o abdutor. E eles se ligam lá no joelho. Então eles ficam em direção ao joelho aqui, ó. Esse aqui pode ser até menor. Ó. E aqui vai passar o sartório. Eu quero endireitar aqui para não atrapalhar. Acho que essa sombra aqui, vamos ver se fica melhor. Tá entrando uma luz ali de fora. Aí vamos ajeitar aqui a situação aqui, ó. Esse óblico nós vamos arrumar depois. Porque na anatomia, às vezes não, muitos músculos dependem um do outro para a gente encaixar, para ter um encaixe correto. Aqui é o desenho tô fazendo a linha do sartório aqui, ó.
que não tem necessidade de você fazer esse músculo. Eu estou fazendo aqui para explicar a anatomia. Mas você fazendo só esse volume aqui desses três como um todo, já tá bom. Aqui vai sair o sartório sai daqui, ó. E vem aqui, ó, em direção ao... Ele passa por trás do vasto aqui, ó, o vasto interno. Vou deixar demarcado já para não perder aqui a noção. Ó. Vou deixar bem suavizado esse volume aqui, porque na verdade você pode fazer ele como se fosse um só. Vou alisar ele aqui. Deixa eu só pausar um pouco aqui para fechar a porta. Então, continuando aqui. Ó, esse óbligo aqui a gente vai arrumar ele, vamos consertar ele. Então pode jogar um pouquinho mais para cima, tá? Esses músculos aqui jogam um pouquinho mais para cima. Deixar o espaço do sartório aqui. Sartório ou costureiro, né? Como é popularmente chamado. Vamos tirar uma prova aqui. Já estamos com 27 minutos de vídeo. Ó, na primeira cabeça, ó, no meio da quarta cabeça encaixa o músculo da coxa, né? Então vamos medir aqui. Dois, três, ó. Uma, duas, três, quatro. No meio da quarta cabeça. Tá certinho. É onde vai encaixar os músculos. Aí agora aqui, né, vai vir o tensor da face lata, que vai dar o volume do membro superior. Eu só vou colocar ele aqui, só para delimitar mesmo, porque ainda vem um médio glúteo, grande glúteo, e a gente vai ter que dar uma consertada nisso. Mas aqui, ó, você puxa o tensor da face lata, dá uma endireitadinha aqui para criar aquele ângulo que eu havia falado, ó. Aí, ó, esse é o ângulo correto, né? Aí agora o joelho, e daí a gente continua, mas em vez de ir para o joelho, a gente vai fazer a parte posterior do membro inferior, tá? Já no próximo vídeo. Eu vou soldar aqui o tensor da face lata, mas a gente vai ter que voltar nele e consertar ele. Vou soldar ele aqui. Porque aqui vai vir o médio glúteo, o grande glúteo. E a gente se vê no próximo vídeo.